Dando início à resolução de uma atividade dos alunos do EJA 2. No caso dessa atividade, qual é o seu assunto? Cálculo estequiométrico. Então, para as alternativas da questão 1, utilize a reação abaixo. Observação: isso não é o que acontece, de fato, no cotidiano em um laboratório de química. Mas como são alunos do EJA 2, só tem uma aula por semana, então aqui é um modo de você estar assimilando melhor o conteúdo. Então, vamos lá. Quando a gente vai dar início a uma questão de cálculo estequiométrico, a primeira coisa que a gente tem que fazer, balanceamento da questão. Nesse caso aqui, eu não ensinei a vocês o balanceamento, vou ensinar como é que eu faço, resolvo a questão já depois da equação estar balanceada. A equação que a gente vai utilizar é essa daqui para a confecção de um bolo. Então, onde eu tenho 1 kg de farinha de trigo, mais 3 ovos, mais 200 ml de leite, produzindo um bolo. Quem vem antes da seta é denominado de reagente. E quem vem após a seta é denominado de produto. A gente sabe que para a confecção de um bolo não é necessário, somente esses 3 ingredientes, são utilizados muito mais. Só que se eu fosse colocar todos os ingredientes aqui, ia passar de uma linha. Então, eu só coloquei 3 para exemplificar. Então, vamos lá. Cálculos relacionados à massa e volume de acordo com o nosso dia a dia. Então, não é de acordo com o que acontece em laboratório. Mas o raciocínio para resolver uma questão, se eu utilizar dados químicos, é o mesmo. Depois que eu faço o balanceamento da questão, é só fazer esse passo a passo que eu vou estar demonstrando aqui para vocês. Então, vamos lá. Qual a massa de farinha de trigo em quilos? Então, ele quer saber a massa de farinha de trigo. Eu venho e coloco uma seta aqui indicando que ele está tratando desse reagente, que é necessária para fazer 5 bolos. Então, ele está relacionando farinha de trigo com bolo, de acordo com essa reação aqui. Então, como é que eu monto o cálculo? Então, eu tenho que para 1 kg de farinha, de acordo com a reação dada, eu consigo fazer um bolo. Mas o que a questão pediu? Qual a massa de farinha de trigo em quilo que é necessária? Então, se eu quero saber qual é a massa de farinha de trigo, então eu vou colocar o X abaixo dos dados da farinha de trigo, que é necessária para produzir 5 bolos. Então, 5 bolos eu coloco aqui. Eu não posso misturar essas informações. Se aqui em cima é bolo, embaixo tem que ser os dados do bolo. Se aqui é da farinha, aqui também tem que ser da farinha. O que eu faço agora? Regrinha de 3. Multiplica-se meio pelos extremos. Então, vamos lá. A seta que está saindo de x está chegando em 1. Então, fica x vezes 1. Vai ser igual. A seta que está saindo de 1 kg de farinha está chegando em 5 bolos. Vamos lá. X não é o que eu quero saber, o valor que eu vou determinar. Então, x eu isolo. X vai ser igual a quem? A tudo que está depois da igualdade. 1 kg de farinha vezes 5 bolos. Quem está sendo multiplicado por x é um bolo. Quando esse valor passar para o outro lado, porque eu isolei x, se aqui está sendo multiplicado, ele passa dividindo. Então, observe que 1 vezes 5 é 5 dividido por 1 vai dar o valor de 5. Então, observe que eu preciso de 5 quilos de farinha. Então, se para fazer um bolo eu precisei de 1 quilo, então para fazer 5 bolos eu vou precisar de 5 quilos de farinha.
Então, a interpretação é essa. Entender o que a questão está solicitando. Na letra B, para preparar um bolo são necessários 3 ovos de acordo com a reação dada acima. Então, quantos ml de leite, então está querendo saber de leite, vai ser necessário para um total de 12 ovos. Então, observe que ele está relacionando leite e ovos. Então, vamos lá. Então, eu tenho que, para 200 ml de leite, vou precisar de 3 ovos. Isso de acordo com os dados da questão, porque ele deu essa informação aqui só para estar enchendo linguiça, mas o que ele quer saber? Quantos ml de leite vai ser necessário para um total de 12 ovos? Então, quantos ml de leite? Então, o X tem que estar abaixo do leite. Está para um total de 12 ovos. Então, eu coloco 12 ovos aqui. Então, o que eu faço agora? Regrinha de 3. Multiplica-se meio pelos extremos. Vamos lá. A seta que está saindo de x está chegando em 3, então fica x vezes 3, que vai ser igual a quem? A 200 ml de leite vezes 12 ovos. Aí vamos lá. X não é o que eu quero saber? Então, isola. X vai ser igual a quem? A tudo que está depois da igualdade. Então, 200 ml de leite. Eita. De leite vezes 12 ovos. O x está sendo multiplicado por 3. Se está sendo multiplicado, esse 3, quando passar para o outro lado, ele vem dividindo. Então, fica 3 ovos. Aí, vamos lá. Qual vai ser o valor aqui? 200 vezes 12 vai dar 2.400, que dividido por 3 ovos vai dar um valor de 800 ml. A gente vai ser necessário 800 ml de leite. Então, para 3 ovos, eu preciso de 200 ml. Para 12 ovos, eu já vou precisar de 800 ml. É um valor maior. Observe que os valores estão aumentando. Já na letra C, o que é que ele quer saber? Vou colocar aqui. C. Apagar essa, colocar de outra cor. Com um volume de 200 ml de leite e os demais ingredientes, consigo fazer um bolo. Então, quantos bolos serão feitos com a utilização de 2 litros de leite? Então, ele está relacionando leite agora e bolo. Aí, vamos lá. Então, eu tenho que, para 200 ml de leite, eu faço um bolo. Só que o que ele quer saber? Quantos bolos serão feitos? Então, o X tem que colocar aqui abaixo de bolo. Serão feitos quando eu tiver 2 litros de leite. Então, observe que a unidade está diferente. Aqui está em litro e aqui está em ml. Não vou demonstrar como eu vou sair de litro para ml, mas vocês já sabem que 1 litro corresponde a 1.000 ml. Então, se eu tenho 2 litros, eu vou ter 2.000 ml de leite. Feito isso, o que eu tenho que fazer agora? Regrinha de 3. Multiplica-se meio pelos extremos. Então, vamos lá. A seta que chegou aqui em x partiu de onde? De 200. Então, x vezes 200 ml de leite vai ser igual a
A seta aqui está saindo de 2.000, eita, de 2.000 ml de leite. Faltou um zero, deixa eu corrigir. 2.000 ml de leite. Está chegando aonde? Em um bolo. Então, vamos lá. X é o que eu quero saber, eu isolo. Então, X vai ser igual a quem? A tudo que está depois da igualdade. 2.000 ml de leite vezes um bolo. Quem está sendo multiplicado por X, quando eu passo para o outro lado, eu passo dividindo. Então, 200 ml de leite, ele vem para cá. Vamos lá. Então, 2.000 ml de leite vezes 1 vai dar 2.000, que dividido por 200 ml, vocês vão chegar ao valor que vai ser produzido 10 bolos. Então, vamos lá. Para 200 ml de leite, eu produzo um bolo. Então, com 2.000 ml de leite, que equivale a 2 litros, eu vou produzir quantos bolos? 10 bolos, certo? Com isso, a gente conclui a parte de cálculo estequiométrico dos cálculos que a gente fez em sala.